w.agerp.com e solicite atendimento. Web Rádio Esporte Serra. Os campeões jogam aqui. Erva Mate Jacutinga, a verdadeira erva dos gaúchos. Tradicional, moída grossa e a nativa. Unopar Caxias do Sul, Vestibular 2018. Você digital até na hora de estudar. Pós-graduação à distância, flexibilidade para você ir mais longe. Hashtag próxima de você. Matricule-se já. Visite www.unoparead.com.br. Web Rádio Esporte Serra. Os campeões jogam aqui. A voz e a vez do esporte de Caxias do Sul. No ar, Conexão Esporte Serra. Uma excelente noite para você que está ligado aqui na Esporte Serra, agora às 7 horas 31 minutos, temperatura de 22 graus aqui no centro de Caxias do Sul. Estamos começando mais uma edição do nosso Conexão Esporte Serra, programa que vai ao ar de segunda a sexta, entre 7h30 e 8 da noite, e que atualiza as principais informações do esporte de Caxias do Sul. Em nome dos mais valorizados anunciantes, Toigo Contadores, que tem o contador sob medida para o tamanho da sua empresa. Erva Mate Jacutinga, a verdadeira erva dos gaúchos, a tradicional moída grossa e nativa. Vesper Cargas Expressas, é tempo de entregar o que você precisa. Papo Store Jaconeiro, não esqueça de conferir as novidades da coleção 19/13 no estádio Alfredo Jaconi. Unopar Caxias do Sul, você digital até na hora de estudar, visite unoparead.com.br. Os recados aqui no programa são para mudar imóveis, o seu sonho mora aqui, mudar com 2 Ds no Facebook. E o plantão que fala daqui a pouquinho é para a Gerp Marcas e Patentes, há mais de 2 décadas garantindo o patrimônio de seus clientes. Seja bem-vindo, querido ouvinte internauta. Eu lembro que a temperatura é de 22 graus e no programa de hoje você vai conferir uma entrevista ao vivo com o executivo de futebol Ney Rama, que é um dos nomes fortes, né, cotado para assumir o comando do futebol alviverde, a partir, é claro, da definição do presidente que, dentre outros momentos, né, está sendo definida em reunião hoje à noite com o Conselho Gestor. Vamos falar do Caxias. Diego Miranda revelou interesse em não voltar. Tem notícias do plantão e as conquistas do badminton. Tudo isso e muito mais a partir de agora, além, é claro, da sua participação através da live do Facebook com o seu recado e a sua opinião. Queremos ouvir também o querido ouvinte internauta a respeito de tudo que envolve o esporte de Caxias do Sul. Já adianto que temos hoje motivos para comemorar, né? O professor Noésley Lima e a turma do Murialdo conquistou 4 medalhas inéditas nos Jogos Escolares da Juventude lá em Natal, representando o Rio Grande do Sul, badminton de Caxias. Teremos também para falar sobre Série A. Aliás, esse é o nosso primeiro assunto. Já nesse momento, vamos até o nosso Estúdio 2. Lá está Claudenir Mota, aqui 22 graus de temperatura. E aí no bairro de Lourdes, Claudenir, como é que está o nosso tempo e a nossa temperatura? Boa noite, tudo bem? Boa noite, William. Boa noite, querido ouvinte internauta, aqui no Estúdio 2 da Esporte Serra. 1 grauzinho a menos do que aí no centro. Temos 21 graus, a umidade relativa do ar em 53%. Ainda assim, uma temperatura agradabilíssima para este final de dia, William. É verdade, é dizer bem isso, agradabilíssimo, né? 21 graus, tá uma beleza. Bueno, Claudenir, o que temos então para falar da Série A? Não tem Série B nesse meio de semana, só sexta-feira, então o destaque fica mesmo para a primeira divisão do futebol brasileiro. Os gaúchos ainda têm alguma chance, o Inter ainda tem alguma chance mínima de título, né? Mas vamos lá, Claudenir, atualiza pra gente, por gentileza, a Série A do brasileiro. Daqui a pouquinho a gente volta daqui já com a presença do professor Ney Rama. Vai daí, Claudenir. Estamos chegando com as informações do Brasileirão 2018, Série A, segundo turno. Após a rodada número 36, a 16ª do retorno, vamos lembrando os resultados dos gaúchos. No domingo, em Porto Alegre, o Grêmio 2, Chapecoense 0. E no Rio de Janeiro, Botafogo 1, Internacional 0. E a classificação é a seguinte: em primeiro lugar, Palmeiras 71 pontos, em segundo, Flamengo com 66,
Em terceiro, Internacional com 65. Em quarto lugar, o Grêmio com 62 pontos e 17 vitórias. Estas 4 equipes, Palmeiras, Flamengo, Inter e Grêmio, estariam na Libertadores do ano que vem. Quinto lugar, o São Paulo com 62 pontos e 16 vitórias. Mesma pontuação do Grêmio, apenas perde no item vitórias. O Grêmio tem 17 vitórias, o São Paulo tem 16. Em sexto lugar, Atlético Mineiro com 53 pontos. São Paulo e Atlético Mineiro estariam numa pré-Libertadores. E as 4 equipes que estariam descendo para a Série B, 17º América Mineiro, 37 pontos e saldo menos 13, 18º Chapecoense, também 37 pontos, um saldo menos 18. Em 19º, Vitória da Bahia com 36 e o último lugar, o Paraná, 22 pontos, já matematicamente rebaixado. E os jogos dos gaúchos na rodada 36, a 17ª e antepenúltima do segundo turno e do campeonato, amanhã às 7h30 da noite no Beira-Rio, em Porto Alegre, Internacional e Atlético Mineiro. E às 9h45 no Maracanã, Flamengo e Grêmio. Artilheiro Gabriel, o Gabigol do Santos com 17 gols. Com informações do plantão da Esporte Serra, em nome de Erva Mate Jacutinga, direto do Estúdio 2. E o comando volta para você, William, no Estúdio 1. E daqui a pouco voltamos com o Linha do Tempo. Um grande abraço. Um abraço, valeu, obrigado, Claudenir, direto do nosso Estúdio 2 com as informações do plantão. Daqui a pouquinho tem o Linha do Tempo e está na linha para falar conosco. Professor Ney Rama, executivo de futebol, atualmente responsável, né, pela empresa de Curitiba LA, e trabalha o professor há muitos e muitos anos com futebol. Não vou dizer quantos para não entregar a tua idade, né, professor? Mas eu te conheço, por exemplo, desde 2004, quando fomos juntos lá numa Taça São Paulo, na cidade de Bauru, se eu não estou enganado. Professor Ney Rama, é um prazer ouvi-lo mais uma vez, eu acho que pela primeira vez aqui na nossa Esporte Serra, inclusive. Seja bem-vindo ao nosso programa. Tudo bem? Boa noite. Desde 2004, né? Lembro muito bem, sim, a Taça São Paulo, que a gente participou com o Juventude, né, na base, e tive o prazer de coordenar e ser gerente de futebol da base do Juventude por longos anos, né? Pois é. E depois, seguindo a vida aí, parti para outros desafios, mas tenho um carinho muito grande pelo clube. Podemos partir deste princípio, então, professor, né? Essa identificação que tu tens com o Juventude, que não é de hoje, essa identificação que passa justamente por uma das características do Juventude, que é a categoria de base, e tu trabalhaste nelas, né, coordenando, e até no momento como técnico. Professor, o que significaria para ti, nesse momento, um possível retorno? E existe a possibilidade, nesse momento, de que você, Ney Rama, assuma o futebol do Juventude, dependendo de quem assumir como presidente, professor? Olha, o que eu posso te dizer é que eu estou sempre à disposição do Juventude. É um clube que eu tenho um carinho, uma simpatia muito grande, né? Praticamente foi o clube que me deu uma grande oportunidade de entrar no mercado do futebol como gerente de futebol, gestor, enfim, né? Executivo de futebol. E a partir do momento que eu tive a oportunidade e o privilégio de coordenar todas as categorias de base de Juventude durante muitos anos, eu tive também os convites de outros clubes onde eu trabalhei. E depois, em 2015, 2014, em outubro, fui convidado a retornar para o clube, numa situação bastante delicada do clube, né? Onde em 2014 a gente trabalhou 3 meses, depois todo 2015 e 2016. Então, para mim, se o meu nome está sendo ventilado e, enfim, eu fico muito orgulhoso, né? E sabedor do compromisso, se acontecer, de ser diretor executivo de futebol de clube. Mas isso nada está definido, até porque tem muitos bons profissionais ali atuando ainda. Eu penso ainda que não foi definido a direção, presidência, vice-presidente do clube, mas saber que o Juventude está traçando o meu nome e eu tenho simpatia de uma grande massa
juventudista, isso me enche de orgulho, Mota. Uhum. Bom, professor, a gente conversou bastante na parte da tarde, né? E eu até assumi um compromisso aqui de trazer uma parte do que a gente conversou, claro, aquilo que o senhor até pediu que eu repassasse ao torcedor, mas eu julgo que seja até melhor que parta, né, do senhor mesmo esse contato com o torcedor. Quem assumiu Juventude, independente de quem seja esse profissional, precisa ter coisas prontas, né? Porque nós estamos em 20 de novembro e o Campeonato Gaúcho praticamente se avizinha, os times já estão prontos, os planejamentos já estão sendo executados, já tem time se apresentando aí nos próximos dias. Caso o senhor assuma, né, se existir de fato essa possibilidade, a gente sabe nos bastidores que ela é iminente. O senhor já tem um planejamento para colocar em prática no Juventude? Isso passa, por exemplo, por ter um treinador definido, uma ideia de futebol, uma ideia de jogadores a serem contratados, professor Neihama? Assim, Mota, nós temos obrigações que nós estamos no mercado a ter sempre um planejamento pré-elaborado para qualquer circunstância, né? Mas coisas definidas no futebol é muito delicado, porque o futebol não é uma receita pronta, né? Que você usa todos os ingredientes e dali sai um bolo maravilhoso. O futebol tem detalhes que são muito particulares do futebol. Mas a gente que trabalha há muito tempo com o futebol e em situações de mudanças radicais que existem no futebol, tu tem que estar preparado para qualquer situação. Eu diria assim, que por conhecer o clube, por saber como age a torcida, age a direção, ter participado quase que no total das 2 vezes, quase 8 anos pelo clube. Eu não tenho uma receita pronta, mas eu tenho ideias do que o clube precisa no momento, né? Eu vou repetir mais uma vez, nada está definido, não recebi nenhuma ligação sobre essa possibilidade de eu trabalhar. Eu tive várias vezes visitando o clube, mas com outro projeto, através dessa empresa gestora de futebol de Curitiba, né? Mas nunca foi nada definido. Agora, recentemente, o meu nome apareceu de novo na possibilidade de uma volta, mas sempre respeitando quem está no momento nesse comando do clube, né? Eu tenho umas ideias que acho que poderia ajudar a reencaminhar o Juventude para uma nova situação para 2019. Até porque tive a experiência de passar por essa situação de Série C, né, 2 anos e graças a Deus foi com sucesso porque realmente o Juventude em 2016 retornou para a Série B, né? Agora a receita pronta e planejamento definido não, porque tem uma direção que vai assumir com ideias, com pensamentos, né? E isso tem que ser um casamento, tentar fazer uma união entre todos os pensamentos. O que eu posso dizer, da certeza que eu sei de toda essa gente que assume os compromissos de presidente, vice-presidente e diretores de Juventude. Os trabalhos que eles têm, a dedicação, o amor que eles têm pelo clube. E no momento que mais precisa, eles se unem e a Juventude se torna cada vez mais forte nos momentos difíceis do futebol. Isso eu tenho certeza que sempre foi assim. No momento certo, o pessoal se une e faz o Juventude aquela potência que todo mundo conhece. Professor, o nome natural para uma sucessão, até por ser atual vice, né, um dos vices é do Walter Dalzotto Júnior. O Raimundo Demore também poderia estar reaproximando-se do clube, se fala nesses 2 nomes assim de uma forma mais imediata para assumirem o clube, né? Qual que é a tua relação hoje com o Walter Dalzotto Júnior? E existe a possibilidade de trabalhar com ele como presidente e você como gerente de futebol, por exemplo? E como seria essa experiência para ti de trabalhar ao lado de Walter Dalzotto Júnior? Eu já tive essa experiência porque o Walter Dalzotto Júnior é que me fez o convite através do Oswaldo Pioner em 2000, se não me falha a memória, para vir para o Juventude. Eu trabalhava no Brasil de Farroupilha e
e recebi um convite através do Oswaldo Pioner, a pedido do presidente atual, no momento que era o Walter Dasotto Júnior. E naquele momento, o Pioner e o Walter tinham uma ideia de uma reformulação nas categorias de base, que sempre foi boa, mas a gente tinha a ideia de criar o DNA das categorias de base do Juventude, e assim foi feito. E deu resultados maravilhosos, 2001, 2, 3 e 4. Depois eu tive a oportunidade, através do Juventude, ser coordenador da seleção gaúcha sub-20, seleção 17 também, onde tivemos bom resultado, um vice-campeonato nacional e na sub-20, onde a gente revelou ali o Thiago Silva, o Dante e vários outros jogadores, né? E depois na seleção gaúcha sub-17, onde fomos campeões nacionais. Isso me oportunizou trabalhar com o Branco na CBF para a região sul durante 2 anos e meio e posteriormente assumir as categorias de base de Xerém. Isso eu devo ao Oswaldo Pioner e ao Valtinho, que confiaram na minha pessoa para fazer esse comando. E o Raimundo Demore, em 2014, em outubro, eu recebi um convite dele para fazer um plano de recuperação do clube como um todo, né? Mais basicamente no futebol, que é a minha área, que eu atuo, e a gente começou a trabalhar. E eu posso dizer que sei muito bem o que esse senhor fez, que se dedicou nesse 1 ano e 3 meses que eu fiquei com ele em 2015 e 2014, um pedaço. A dedicação. E depois tivemos a presidência do Beto Toneto, que eu tive a satisfação de recebê-lo na minha casa, que atualmente eu moro em Balneário Camboriú. O Beto foi na minha casa, a gente se reuniu e ele conversou comigo sobre o mundo do futebol, né? Eu expliquei para o Beto Toneto, ele me fez o convite de permanecer no clube e que eu garantisse a permanência do Zago, e isso aconteceu. E aí em 2016 a torcida e todo mundo do Juventude sabe o que aconteceu. Aí em 2017 eu fui para outros áreas, né? Então, resumindo, a minha ligação com o Walter é muito de gratidão, né, do Oswaldo Pioner, e principalmente o aprendizado que o Demore me oportunizou em trabalhar na Série C, né? E depois, com o Beto Toneto, a excelente administração do clube como um todo, né? O clube como uma empresa. E hoje, né, vendo o clube como clube, instituição, ela está perfeitamente moderna e altamente administrada, e a estrutura é fantástica. O futebol deu essa situação que voltou para a Série C, mas, como eu falei, o futebol não é ciência exata. E o clube tem tudo para retomar. Se assim for que o Walter se tornar presidente, ou o Demore, e me convidarem, eu tô no mercado, tentarei, colocarei minha ideia para eles e em comum acordo. Nunca fui centralizador, jamais, não tenho vaidade no futebol. Trabalharei com maior satisfação e comprometimento para com o clube. Nessa tua ideia de futebol, professor, qual é a importância da figura do técnico Mabilha? Qual é a tua relação com o Mabilha e o que tu imagina, né, desse profissional? Esse profissional já esteve em algum momento na tua lista de profissionais a trabalhar em um clube? E caso tu assumas o Juventude, o Mabilha seria o teu ficha 1 nesse momento? Assim, que o futebol tem seus momentos, né? E suas situações, né? Hoje nós estamos falando de um Juventude 2019 na Série C, né? Mas o Juventude é muito grande. O Juventude, eu não vejo assim o Juventude como participante. Eu vejo o Juventude como busca de algo maior. Eu vejo Juventude como uma briga por título no Gauchão. Eu vejo Juventude como uma briga de
quanto mais longe na Copa do Brasil. E eu acredito no Juventude e trace para 2019 o acesso de novo para a Série B de 2020. Eu vejo o Juventude assim. Eu não consigo ver o Juventude, Esporte Clube do Juventude, com a torcida que tem, com todos os diretores que passaram ou passam e conselho que tem, com os conselheiros, enfim. Eu vejo o Juventude como um candidato a tudo, entendeu? Devido às proporções de orçamento, mas eu não consigo casar dinheiro com sucesso. Eu caso o sucesso com trabalho, entendeu? Penso que o Juventude tem que ter essa ideia, né? Se tiver a oportunidade de praticar esse trabalho novamente de Juventude, é isso que eu tenho que transmitir para a torcida, para a direção, sem prometer exatamente que vai acontecer isso, mas prometer muito trabalho, muita dedicação, profissionalismo, né? E que Deus me ilumine, assim sendo escolhido para ser o diretor executivo do futebol, eu escolho as pessoas certas para estar junto comigo no futebol do Juventude, né? O Mabílio é uma pessoa que eu acompanho dentro do contexto atual financeiro e pelo trabalho realizado. É uma pessoa que me agrada, é um técnico que me agrada, porque acompanhei o Mabílio na sua trajetória, né? Acompanhei o Mabílio na época que ele foi jogador de Juventude, porque eu estava dentro do Juventude, e acompanho o trabalho dele. No momento atual, eu penso que é um bom nome, que dá para discutir isso com a direção, se assim eu for escolhido, e colocar na mesa o nome do Mabílio. Até porque, em 2015, quando a gente foi substituir o Piccoli, eu tinha 2 nomes para apresentar, e apresentei Mabílio e Zago. A gente optou pelo Zago pela experiência e pelo momento do Zago em termos de vestiário. Aí acabou que deu certo e tivemos resultados positivos naquele momento. Mabílio é um nome que eu penso em botar em questão, se eu for escolhido, para a direção, para o presidente, né, para os seus vices, para o diretor de futebol, a ser escolhido também, e discutir. Mas é um nome que me agrada muito porque sei tudo o que ele fez na categoria de base do Grêmio. É um treinador que trabalha com base, como ocorreu com o Zago e outros treinadores que passaram, que isso é uma ideologia e uma metodologia que o Juventude nunca pode perder. A base tem que estar presente em número considerável no departamento profissional, né? Claro, com cobranças de produção, um atendimento lá embaixo, desde infantil, juvenil, júnior. Enfim, é um predicativo que o treinador tem que ter para poder ter pretensões de ser técnico do clube, do Esporte Clube Juventude. Acho que o Mabílio Oi? Não, professor, eu queria falar mais contigo também sobre a questão da base, né, mais para frente, mas ainda nessa questão dos nomes, eu até te interrompi sobre o Mabílio, acho que tu quer falar um pouquinho mais sobre ele, mas trazer já um outro nome que a gente ouviu muito nos bastidores, que é um nome que trabalharia contigo em um projeto de futebol no Juventude, que é do Ranielli, né? O ex-meia, que hoje também é um executivo de futebol. Então eu gostaria que tu falasse também já sobre o Ranielli, junto com essa figura do Mabílio, como é que esses 2 profissionais poderiam te ajudar. Isso é tudo questão de momento, assim, que eu estou te dizendo. Claro que eu tenho esses 2 nomes no meu contexto de trabalho, de equipe de trabalho, até porque são pessoas da minha confiança e sei o que eles estão fazendo no futebol. Uma Mabílio na parte técnica, né? Uma Mabílio na condução de treinamento, de jogos, né? Atuando diretamente também na opinião de contratações, de formatação de elenco, né? Acompanhando as categorias de base de cima, né? A minha ideia em clube de futebol, seja no Juventude ou qualquer um, eu sempre penso que hoje a categoria sub-20 não participaria mais da base, e sim ela passaria para o departamento profissional. O Mabílio tem essa ideia. E o Ranielli, eu acompanho ele há muito tempo, foi o nosso jogador, na época do Mabílio também no Juventude, né? E conheço muito bem o relacionamento que ele tem no mundo do futebol, né?
ele pode somar muito ao futebol, seja no Ju ou em qualquer outro clube. Ele teve uma sondagem do Santos, né, e não houve acerto. É uma pessoa que está na minha mira, né, na minha confiança, e penso que esse triângulo entre Nehama, Mabilha e Ranieri seria de altamente positivo para o clube. Desde, claro, botar esses nomes em questão e a direção me deu apoio e confia em mim nesse trabalho, né? Mas não nego que são pessoas da minha confiança e tenho certeza do resultado positivo que eles podem trazer para o clube. Bom, tu já adiantou, professor, essa ideia, então, de aproximar o sub-20 do profissional e tornar a base, né, do Juventude muito mais próxima, muito mais participativa daquilo que é o produto final do clube. E aí eu quero até entrar num outro assunto que a gente conversou à tarde em off, que é uma ideia que eu achei muito interessante que tu tens, de formar dentro do Juventude um departamento de negociações, ou seja, tratar a forma que o Juventude vende seus atletas mais profissional para não correr o risco de desperdiçar talentos. É mais ou menos por aí essa ideia, professor Ney? Assim, hoje a questão é Juventude, né? Mas isso é uma ideia para o clube no qual eu vou trabalhar, né? Eu já fiz isso no Juventude em 2016, onde o Zago... Não, 2015, onde o Zago me pediu 2 auxiliares, né? Nós não tínhamos condições financeiras de trazer, ele me pediu o Galeano e o PC, nós não tínhamos condições de trazer os 2, mas eu sempre tive a ideia, há muito tempo, que os juniores não é aproximar do profissional, não, é estar dentro do contexto profissional, cada um com a sua comissão técnica, cada um com o seu elenco de atletas, mas sendo coordenado pelo mesmo coordenador do profissional. E a categoria base seria infanto e juvenil. E também dois elencos ali. Então, eu não vejo mais hoje uma categoria sub-20 como base. Já é profissional, 18, 19, 20 anos já tem que estar com a estrutura e a mentalidade de atletas e jogadores de futebol profissional, com essa ideia. Então, isso é uma ideia que eu tenho. Então, naquela ocasião, eu não consegui trazer 2 auxiliares para o Zago. Nesse momento, nós tínhamos hoje o Thiago Nunes, que estava fazendo um excelente trabalho no Juventude, e como o Juventude é formador de técnicos e treinadores, o Thiago Nunes hoje está no Atlético Paranaense lá, estourando a fita, mostrando tudo que sabe. E o grande clube que deu a oportunidade para ele foi o Sport Clube de Juventude. Nesse momento que o Thiago saiu para alçar outros voos, no momento exato eu já trouxe o PC, e daí eu fiz o triângulo entre Zago, auxiliar Galeano e o treinador do Júnior, sub-20, junto com o profissional, o PC, e funcionou muito. Fomos campeões gaúcho 2016, foi mais de 8 jogadores subiram para o elenco do Zago e funcionou perfeitamente. 2015 houve venda de atletas, 2016 também. Foi uma coisa que funcionou e muito, né? Mas fundamentalmente, eu repito, e o clube, seja eu, executivo, ou quem for assumir essa função no Juventude, tem que saber que o Juventude hoje sempre teve e terá o selo de formador de atleta. Isso em 2003 ou 2004, quando o Ricardo Gomes teve a grande oportunidade de ser o técnico, foi aquele ano, tinha 55% do elenco do profissional na Série A do Brasileiro, formado por jogadores da base, e se repetiu com o Zago, né? Isso é uma coisa que, se eu tiver o prazer de ser convidado, uma coisa que eu não abro mão das categorias de base, estar muito próximo e inserido o sub-20 dentro do contexto profissional. Uhum. Professor, a gente já está praticamente sobre a hora e eu quero agradecer a tua atenção conosco, mas a parte mais importante, eu até deixei para o final, que foi uma mensagem que tu pediu que eu repassasse ao torcedor, e até por isso eu achei que ficaria muito melhor que tu passasse, né, pessoalmente essa mensagem para o torcedor que está nos assistindo nesse momento,
que tu teria a dizer para esse torcedor do Juventude que a gente tem visto aqui nos comentários da live, muito empolgado, muito feliz com uma possibilidade de retorno tua para o Juventude nesse momento, professor? William, eu te agradeço a oportunidade. O que eu posso dizer é o seguinte, eu sou profissional da área, entendeu? Eu sou um profissional que trabalho e a minha profissão é exercer execução de futebol. Mas eu tenho uma gratidão por esse clube muito grande, né? E eu tenho a gratidão também e a alegria de ter participado de quase que muitos presidentes. Eu só não trabalhei, eu acho, e os mais antigos, mas com o Sérgio Florian, Milton Escola, Marcos Cunha Lima, Iguatemi Ferreira, Valtinho, Demori, Beto Tonieto. E esse pessoal tudo, além de ter dirigido o Juventude, eles são torcedores do Juventude. Eles são muito mais torcedores do que dirigentes, né? E eu vejo agora esse momento, mesmo numa distância e sem estar como executivo, o Juventude precisa de uma união. E essa união, o Juventude sempre fez. Na hora H, essa direção se une, mesmo não estando participando da direção, mas eles se unem, mas principalmente o torcedor do Juventude, né? O torcedor do Juventude, quando se une, quando apoia esse clube, o clube se torna muito forte. O clube se torna um trem a 300 por hora e vai, né? Eu sei e respeito a ferida que ficou em descer para a Série C. Isso não tem como esquecer. Mas nós temos que olhar para trás e ver um clube de mais de 100 anos, onde é uma família e voltado única e exclusivamente para o seu torcedor. Torcedor como o Beto Tonieto, como o seu Demori, como o Walter, como todos os dirigentes, e principalmente aquele torcedor que senta na arquibancada e é sócio do clube. Então isso aí nós temos que ver como um todo e não individualizar. É um momento de união, eu estando dentro do clube ou não, ou quem sentar na cadeira de executivo de futebol, e saber que quando essa pessoa que fazer execução de futebol, contratar um treinador, contratar jogadores que vistam esse manto, que é a camisa da Juventude, honrá-la, respeitá-la e saber a grandeza do clube. E saber que o comandante desse grande trem, que é o clube, é só a torcida. E essa torcida merece todo o respeito, todo o carinho, porque na hora que o Juventude precisa, ela vai estar presente. E tenho a certeza, independente se serei ou não, essa direção e com a união da torcida, retomada da torcida, acreditando em 2019, esse clube vai fazer um ano maravilhoso. Independente se serei ou não, estarei torcendo sempre. Se eu tiver a oportunidade e o prazer de estar dentro, ótimo. Se não tiver, de fora, que esse clube precisar de mim, eu estarei sempre à disposição. Essa torcida merece estar de volta para a Série B, um bom Campeonato Gaúcho, uma excelente Copa do Brasil, mas em união, sempre em união. O grande carro-chefe do Juventude é a sua torcida como um todo. É isso que eu tenho que dizer, mas eu tenho certeza que na hora H, essa torcida é maravilhosa, fantástica e pode criticar, pode cobrar, que é um direito dela e tem que ser, aquelas críticas construtivas, mostrar o seu amor e a grandeza que é o clube e a paixão de toda a torcida. Um abraço, professor. Obrigado pela atenção conosco. Sucesso e vamos nos falando aí, porque é o que tudo indica. Nos próximos dias teremos uma novidade, né? Ou para um sentido ou para outro. Um grande abraço. Um abraço, obrigado pela oportunidade e dizer que para a torcida do Juventude estou sempre à disposição, porque ela é a primeira a ter que saber tudo o que ocorre no clube, claro, dentro das proporções possíveis, né? Mas sempre está transmitido para a torcida a grandeza que é esse clube. Tá? Obrigado, Mato. Um abraço. Valeu. Professor Ney Rama, falando sobre essa possibilidade de que ele assuma o departamento de futebol do Juventude. Bom, a gente ouviu tudo que o professor falou e agora eu vou acrescentar com algumas informações de bastidores, né? Nós fomos os primeiros a ter acesso à informação, né, de que o Ney Rama estaria acertado com o Juventude. Essa é uma história muito longa, que não começa hoje, nem semana passada e nem no mês passado, né? Faz meses que há uma aproximação entre Esporte Clube Juventude e Ney Rama através da empresa LA Esportes,
Eu fui algumas vezes no Alfredo Jaconi esse ano e confesso para vocês que foi um ano que eu convivi menos nos clubes, né, em função das atividades administrativas aqui na Sport Serra, e nas poucas vezes em que eu fui no Alfredo Jaconi, Ney Rama estava no Alfredo Jaconi. Portanto, é um profissional que está absolutamente inteirado do que está acontecendo dentro do clube devido a uma parceria que estava em vista de acontecer para o ano que vem. Então, eu vou além. Eu diria que Ney Rama seria o gerente do Juventude, não sei se acima do Flávio, no lugar do Flávio, abaixo, mas Ney Rama estaria no Juventude na temporada 2019, independente da questão do descenso. Com o descenso, isso se tornou praticamente líquido e certo, ainda mais com a grande possibilidade de que Walter Dalzotto Júnior seja o presidente do Juventude, auxiliado por Raimundo Demore, ou Raimundo Demore presidente e Valtinho vice. Acho muito mais provável essa informação que eu trouxe no primeiro momento. Walter Dalzotto Júnior presidente do Juventude, com o Raimundo Demore auxiliando, com a atual direção auxiliando também, uma chapa de consenso dentro do Juventude, com o Ney Rama. O que torna, né, a situação ainda mais pronta e praticamente líquida e certa é isso que o Ney trouxe pra gente aqui, né? Esse planejamento pronto, que é algo necessário para o Juventude agora. Quem quer assumir o Juventude nesse momento precisa ter algo pronto. Nós estamos em 20 de novembro, os jogadores praticamente estão todos empregados. O próprio Caxias se apresenta daqui a alguns dias com o time pronto, com o técnico Pingo, com 28 jogadores contratados. É só colocar a camiseta e jogar. O Juventude estava um pouco atrasado em relação a isso. Então, se tiver um planejamento pronto, como é o caso do Ney Rama, que revelou aqui pra gente, Mabilha técnico, Ranielli, um dos executivos de futebol junto com ele. À tarde, o professor Ney Rama me teceu muitos elogios à figura do Fernando Reck, que hoje é o gerente da base, do Luther, que trabalha hoje na base. Revelação também que ele trouxe da criação de um departamento de negociações para que o Juventude possa vender seus jogadores, todos os que forma, e não apenas alguns. A união do departamento de futebol sub-20 com o profissional, trabalhando juntos, né? Embora com 2 times, mas trabalhando em apenas um departamento, que seria o departamento profissional, ou seja, profissionalizando o time sub-20. Essas são etapas prontas no planejamento de Ney Rama. Repito, Mabilha técnico, Raniel executivo de futebol, daqui a pouco a presença do Fernando Reck, a criação do departamento de negociações e da união do sub-20 com o profissional, o que automaticamente significa uma valorização maior da base, com mais jogadores da base imediatamente à disposição do profissional. O Mabilha está à disposição, conversei com ele à tarde, está disposto a trabalhar no Juventude. Falei com o Ranielli, diz que vive uma expectativa muito grande também, apenas aguardando esse comando para que ele venha trabalhar junto com o Ney Rama. Por que não há uma definição? Porque o Luiz Carlos Vinck está treinando, né? Luiz Carlos Vinck é o técnico do Juventude, Flávio Campos é o diretor executivo, o presidente do Juventude é Roberto Toneto, até que haja posse da nova direção. Até que isso aconteça, evidentemente, que até por uma questão ética, o Juventude não vai anunciar nada oficial, né? Nós não teremos amanhã, nem hoje, nem quinta-feira, nem sexta, o anúncio de Mabilha como técnico do Juventude, pois Luiz Carlos Vinck está trabalhando, né? Seria uma falta de respeito absoluto, e é por isso que o Ney, de forma muito ética, eu diria, está trabalhando apenas como uma possibilidade. Mas essa informação é uma informação, não é um chute, nem uma possibilidade de que o Ney Rama assuma o futebol do Juventude, provavelmente com Walter Dalzotto Júnior, com quem já trabalhou há muitas vezes, inclusive, há muitos e muitos anos, para o ano que vem. Tem muitos recados aqui, eu não quero perder nenhum. Então o Léo Maino manda um abraço para o meu amigo Lucas, valeu Léozão, um abraço para o Lucas. O Felipe Vieiro parabenizando pelo trabalho, desejando que na revolta do Juventude em 2019. Valeu, Felipe. Tomara, né, tipo? Senão a gente fica com fama de pé frio. O Léo Mano disse que é para ir na festa da premiação da Copa União, que ele foi campeão. Iremos, Léo. Um abraço pro Carlos Capellini, torcedor Grenal lá da Fazenda Souza, o Jason Deon. Um abraço pro professor Alexandre Rodrigues, manda abraço pro Ney Rama, o Everton Gabriel, dizendo que o Ney Rama e o Ricardo Cobalcini seria uma dobradinha que daria certo. O Gabriel Duarte, Ney Rama é o cara. O Ronaldo Domingues da Silva, tá dando algumas perguntas aqui, eu acabei vendo só agora, Ronaldo. O Sullivan, que tem que pegar os jogadores emprestados da categoria de base da dupla Grenal. Aliás, ele pergunta se estaria nos planos. O Ronaldo Domingues da Silva, eu falei, né? Obrigado pelos recados aí.
Um abraço para o Miguel Marcon pedindo a permanência do Vink, o Bruno Zotto parabenizando pelo trabalho, perguntando para o Ney se teria condições de retornar já à Série B ano que vem. Sim, ele falou isso, né, Bruno? Diz que seria objetivo já, para imediato. E a Camila diz que teria o José Luiz Plain para treinador. Um abraço para toda a galera. Eu vou ficar devendo abraços aqui, já vi que tem muitos, né? Um rápido toque aqui sobre o Caxias, nós já estamos estourados no horário, mas eu preciso falar. O Diego Miranda manifestou a intenção de permanecer no Brasil de Pelotas. Em entrevista para colegas lá de Pelotas, disse que, em função do calendário, ou seja, da Série B do Campeonato Brasileiro, e eu imagino que tenha alguma questão salarial também envolvida, ele vai conversar com a direção do Caxias, solicitando a liberação do vínculo contratual para que ele permaneça no Brasil de Pelotas, né? O Diego tem contrato com o Caxias até o final da Série D de 2019, mas vai solicitar a liberação porque quer jogar no Brasil de Pelotas. É óbvio que vai ter que negociar com o Caxias, né? Que mais que tenho para dizer? Parabenizar aqui o professor Wesley Lima, que está lá em Natal, Rio Grande do Norte, nesse momento participando da premiação, 4 medalhas para o Centro de Formação e Excelência em Badminton no Murial daqui de Caxias, que nesta ocasião representou o Rio Grande do Sul lá. Então, a Jéssica da Silva foi a campeã geral na categoria 12 a 14 anos e ela ganhou na final da Isadora Serafini, que também é atleta do Murialdo, também aqui de Caxias. Então, uma final caxiense histórica nos Jogos Escolares da Juventude lá no Rio Grande do Norte. Na categoria de 15 a 17 anos, o Ricardo Alves foi medalha de bronze, tanto no individual geral masculino, quanto nas duplas, que ele jogou lá ao lado do atleta de Amazonas. Parabéns aí, professor. O nosso tempo estourou. Amanhã a gente vai conversar com o professor Wesley. O Claudenir já vem na sequência com Linha do Tempo e o melhor da música dos anos 70, 80 e 90 na Sport Serra. Hoje a gente foi um pouco além das 8, mas era necessário. Tem muita novidade, muita informação, né? E a presença do Ney Hammer era importante para clarear todas essas situações. O programa fica no Facebook, daqui a pouquinho está no YouTube também. Compartilhe, curta, mande para os seus amigos, manda recado aí que amanhã no debate da UMA e também no Conexão das 7h30 a gente lê. Beleza, gente? Obrigado a todos nessa aqui. Beleza? Valeu, Web Rádio Sport Serra. A nossa missão é divulgar as suas conquistas. Baixe o nosso aplicativo aí no Android, né? É o logo azul aí, tá? Tem 2 aplicativos da Sport Serra. O que tá valendo é o do logo azul. No iPhone, aí no iOS, né?